O Performance Dashboard Reports do SQL Server 2012 também pode ser utilizado para análise de performance de CPU, e a gente começa a identificar onde a gente tem problema de CPU e quais queries deveriam receber o tuning para que pudessem ser melhoradas. Então a gente vai abrir aqui o SQL Server. Eu preparei uma query bem feia. Se vocês derem uma olhada, para quem conhece, ela vai fazer um rebar. Não é assunto desse vídeo, a gente tem que saber apenas que ela vai consumir muito recurso da máquina. Por outro lado, a gente tem uma outra query bem mais tranquila, ela só vai fazer várias leituras dentro do disco, vários logical reads, e a gente vai ver isso tudo acontecendo dentro do Performance Dashboard Reports. A gente vai ver como essas queries são apresentadas para a gente dentro do Performance Dashboard Reports. Vou começar executando por essa, e depois essa aqui. E aí manda ver, ela está executando, vai demorar um pouco para ser executada. A última vez que eu tinha executado, pelo menos nessa máquina, deu uns 43 segundos. Essa aqui já executou com sucesso, ela já nos trouxe todas as informações das tabelas que a gente fez. Então tem vários selects dentro dessas tabelas e tranquilo, não tem problema algum. Por outro lado, isso aqui vai demorar um pouco mais para ser executado, e enquanto isso nós vamos abrir o Performance Dashboard Reports. Vou clicar com o botão direito, vir em Reports e Performance Dashboard Main. Se você não sabe como abrir o Performance Dashboard Reports, dá uma olhada no nosso primeiro vídeo de introdução de instalação do Performance Dashboard Reports. A gente tem 2 picos aqui já de CPU. Vamos esperar ele terminar de executar. Terminou, para a gente poder analisar. 2 maneiras que a gente pode fazer. Ou pode clicar nessas barras que significam a porcentagem de CPU relativas ao SQL Server, o que o SQL consumiu. Então a barra azul é o que o SQL consumiu, a barra laranja é o que outros processos consumiram fora o SQL Server. Vou dar um refresh, vamos ver se atualiza as informações que a gente está. E a gente tem outra barrinha aqui, a gente consegue clicar e ela vai fazer o filtro por esse horário. E ele nos trouxe aqui informação relativa àquela execução. Se nós dermos uma olhada, tem 2 Session IDs abertas. Então é bem simples, meu servidor não tem ninguém acessando, é um servidor de laboratório. Essa session CPU, ela vai mostrar quanto de CPU a sessão está consumindo. Ela consumiu aqui 56 mil milissegundos, ou seja, 56 segundos por enquanto. Enquanto ela consumiu aqui embaixo 188 milissegundos de CPU. Lógico, ela demorou mais para ser executada. Se a gente der uma olhada aqui na 54, ela demorou 3 segundos, mas de processamento de CPU, apenas 188 milissegundos. Em contrapartida, essa aqui que demorou 57 segundos, ela consumiu 56 apenas de CPU. Como que a gente vê um pouco mais de detalhes sobre isso? Se nós voltarmos aqui para o relatório principal e viermos em Expensive Queries, a gente consegue organizar por vários modos. Então, por CPU, por Logical Reads, por Logical Writes, por duração, Physical Reads ou por tempo de CLR. A gente quer ver a query que está consumindo muita CPU. Então a gente vai clicar por CPU, o que ele vai fazer é ordenar apenas por CPU e nos mostrar essa informação através de gráficos. É muito bacana a forma que ele nos dá. A gente consegue ver aqui já que o gráfico está destacando para a gente quem está consumindo muita CPU comparado com as outras queries. Esse query number é apenas o que está descrito aqui embaixo. Ele vai dar um número para cada uma dessas queries e vai apresentar para a gente aqui dentro desse gráfico. Se nós clicarmos nessa query, por exemplo, número 1, ele vai nos trazer a informação relativa àquela query. Ele vai trazer então para a gente o query text, a quantidade de execução e CPU time e duração. O SQL Server é sempre assim, ou ele está executando ou ele está esperando. Não tem outra coisa, não foge disso. Então o CPU time, como executou apenas uma vez, o total, o máximo, a média, o mínimo e a última são todas iguais. A mesma coisa para a duração. Se tivesse mais de uma execução, se tivesse 30, 40 execuções, esses números fariam um pouco mais sentido para a gente. Mas como executou uma vez só, não é tão relevante. A mesma coisa para o wait time, aquilo lá que a gente tinha comparado. A query no total, ela demorou 57.344 milissegundos, ou seja, 57 mil milissegundos. E apenas de CPU, ela durou 57.276, ou seja, foi muita execução para pouca espera. Por isso que ele vai apresentar para a gente, inclusive, que o wait time foi de 0%. O que deve ter sido é de leitura do disco, coisas muito rápidas que aconteceram para que nós executássemos muita CPU. Em contrapartida, ele esperou pouco, ele fez outras atividades muito pouco. E assim, todos os dados relativos a essa query, Logical Reads, Physical Reads, Logical Writes
e CLR Time em relação a essa query. Essa query consome muita CPU, ela foi escrita para consumir muita CPU, ela tem um probleminha que a gente não vai cobrir nessa sessão, mas é para a gente ver as queries que consomem muita CPU dentro do SQL Server e como que a gente consegue ver isso de uma maneira visual, através dos gráficos, ou de uma maneira de relatórios, através desse relatório que a gente consegue ver aqui, por linhas, uma tabela comum. Os números que são apresentados aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, são os mesmos que são aqui embaixo. Se a gente clicar no gráfico ou clicar nesse texto, vai ser redirecionado para aquela página que a gente estava até agora. Total Executes, ele vai mostrar para a gente também quantas vezes foi executada essa query, enfim, todos os dados, inclusive de quantos plan foram criados em relação a essa query. Então, digamos que o nosso dado mudou no meio do tempo e nosso plano de execução foi alterado. Ele vai mostrar para a gente também qual a quantidade de unique plans que foi gerado para essa query específica. E outros dados em relação à quantidade de CPU, a duração e tudo que a gente tinha visto lá para trás. Vou voltar aqui para o relatório principal. E eu vou atualizar ele. Mostrando, por fim, que esse gráfico ele sempre muda. Esse gráfico ele sempre vai ser atualizado de acordo com o que a gente estiver executando. Horário um pouco errado aqui, mas o importante é saber analisar esse gráfico e tirar a informação dele. Ou seja, o SQL Server consumiu tanto por cento de CPU. Nesse caso, mesmo com aquela query que estava consumindo muita CPU, o SQL Server consumiu apenas 23, 25% de CPU no máximo. Esse foi o pico dentro desse horário entre 8h54 e 4. É dessa maneira que a gente começa a ver a quantidade de CPU que é utilizada e como que a gente faz análise, como que a gente extrai esses dados para posteriormente conseguir analisar cada uma das queries em específico, comparar cada uma das queries. Então, será mesmo que é importante eu analisar a query que executa apenas uma vez, consome muita CPU, em contrapartida daquela que executa muitas vezes e também consome um pouquinho só menos de CPU? É assim que você vai fazer o tuning dessas queries. Nesse caso, é muito discrepante a diferença, mas nem sempre é assim. O gráfico é um pouco maior, ele não é tão discrepante. Normalmente, quando a gente vê nos clientes, quando a gente vê nos bancos de dados de produção mesmo. Esse aqui é o Performance Dashboard Reports, é assim que a gente faz análise de CPU. Espero que vocês utilizem, isso aqui é uma ótima ferramenta para fazer troubleshooting de muita coisa dentro do SQL Server. Beleza? Valeu!